amores! E hoje eu estou aqui no meu consultório com a equipe da Duvale TV. Nós estamos retomando as gravações aí para muitos programas bacanas para 2022. E é claro que eu tenho que estrear com vocês aqui falando de algo que, assim, quase 98% das pessoas da população se preocupa, que é sobre emagrecimento, né? Sobre o peso. Tem algumas pessoas que querem emagrecer aí seus 2, 3 quilos, tem pessoas que querem emagrecer mais, não é verdade? 10 quilos, e tem pessoas que querem emagrecer uma grande quantidade aí de quilos. Então, por isso, no programa de hoje, eu quero trazer para você uma estratégia para você começar 2022 com tudo. E antes que eu fale para você sobre essa estratégia de emagrecimento que provavelmente você nunca utilizou, eu sei que assim, é algo muito novo, relativamente novo para muitas pessoas, porque todas as pessoas estão habituadas, aí a maioria das pessoas, eu quero emagrecer, como que eu vou fazer para emagrecer? Elas começam a procurar na internet, né? Dietas, formas, estratégias, ou então elas resolvem passar numa consulta com uma nutricionista para emagrecer. Então eu trabalho com consultório há mais de 10 anos e isso é muito comum, só que tem uma forma diferenciada de você emagrecer e as chances são que você consiga finalmente conquistar aí seu objetivo de saúde de emagrecimento, que são os grupos de emagrecimento. Como assim, Nutri? Grupo de emagrecimento? Exatamente isso. Eu vou contar aqui um pouquinho dessa história, né, em relação a grupos, e você vai entender o motivo de que provavelmente essa seja a solução para o seu emagrecimento. Vamos lá, como eu falei aqui, são mais de 10 anos trabalhando com consultório e eu conheci os grupos, na realidade, antes de ser nutricionista. Eu vou contar um pouquinho para vocês, então, da minha história, de como eu cheguei a esse atendimento em grupo. Então, na realidade, eu conheci os grupos de emagrecimento antes mesmo de ser nutricionista. Quem conhece a minha história sabe que eu sofri de um transtorno alimentar por muitos anos. Foram mais ou menos 9 anos aí lutando contra a balança, fazendo muitas coisas radicais, né? Vivendo naquele efeito sanfona, engorda, emagrece, e isso acabou culminando num transtorno psiquiátrico, né? Num transtorno alimentar. E foi ali que eu comecei o meu tratamento, né, desse transtorno em grupo. Na realidade, a gente tem aqui hoje no Brasil como referência em transtornos alimentares o Ambulim, que fica no Hospital das Clínicas lá em São Paulo. Ele é referência e eu consegui uma vaga no Ambulim para começar o meu tratamento, né? E naquela época, isso foi há muitos anos, eu nem era mamãe ainda, eu iniciei também a faculdade de nutrição junto com o meu tratamento. Até foi por isso que eu fui procurar a faculdade, né? E lá no Ambulim, o nosso acompanhamento, o nosso tratamento era em grupo, né? Junto com uma nutricionista e uma equipe multidisciplinar. E aquilo foi, assim, muito importante para o meu tratamento. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar esses grupos, eu já melhorei em 50%, pelo menos 50%, só o fato de estar com esse acompanhamento em grupo, tá? E foi ali que eu conheci os grupos. Só que, quando eu me formei, o meu sonho era fazer atendimento em consultório. E eu realizei esse sonho, né? E assim, eu sou muito apaixonada pelo processo. Eu sei que muitas pessoas querem emagrecer, mas não querem passar pelo processo, até por causa de hábitos aí que eles trazem ao longo da vida, né? De acordo com o ambiente que as pessoas cresceram, e eles acham muito difícil mudar hábitos. Muito bem, então eu comecei a me aprofundar muito em nutrição, estudar a fundo, até que por volta ali de 2016, eu resolvi, né, eu criei essa possibilidade de criar um grupo de emagrecimento presencial aqui na minha cidade. E para minha surpresa, nisso eu já estava trabalhando aí, né, há 6 anos com o consultório, mais ou menos 6 anos. E para minha surpresa, no meu primeiro grupo de emagrecimento, que foi um acompanhamento de 8 semanas, pessoal, de verdade, as pessoas que entraram ali no grupo e ficaram comigo 8 semanas, foi surreal. Então, assim, eu percebi que a adesão aumentou muito, né, do que aquele acompanhamento individual no consultório, e os resultados aumentaram muito também. E muitas das pessoas que participavam do grupo, elas mantinham os hábitos, elas conseguiam manter, inclusive, o peso após o grupo. E agora, vamos lá, eu vou
com você trazer alguns tópicos da importância e do porquê que as pessoas acabam tendo mais resultado em grupo, no atendimento em grupo, do que no individual. Primeiro, a gente sabe que quando a gente passa numa consulta, a gente está muito motivado a emagrecer ou a conquistar algo, né? Então você passa numa consulta super motivado. No entanto, a gente está falando aí de hábitos de uma vida. E aquela vontade, né, de mudar, de melhorar, acaba assim, não é constante, como tudo na nossa vida, né? A gente não tem, até quando a gente fala esse negócio de força de vontade, eu sou muito contra, porque na realidade a gente tem o tempo inteiro altos e baixos em todas as áreas. A gente não consegue ter aquela vontade, né, aquela motivação o tempo todo em nada, né? Porque o ser humano, ele é cíclico, ok? Ele tem altos e baixos. E era isso que eu observava no consultório. Então as pessoas me procuravam: Nutri, eu quero emagrecer, capricha, pode falar aí o que eu tenho que fazer, eu vou fazer tudo o que você quiser. Show! Daí eu ia lá, preparava um cardápio individualizado, eu calculava, eu preparava aquele cardápio top, mandava para o meu paciente e a maioria, muitas pessoas, não voltavam nem no retorno. Né? E aí eu comecei a me sentir mal, eu falava assim, não, tem uma coisa errada comigo, né? Eu não pensava que era com a pessoa, eu falei assim, nossa, tem uma coisa errada comigo, por que muitas pessoas desistem, não voltam? E eu comecei a ficar frustrada, né? Depois, com o tempo, muitos anos trabalhando ali com consultório, eu fui perceber que não era comigo na realidade, porque por mais que eu estudasse, fizesse pós, participasse de congresso, trazia novas técnicas para o consultório, isso é natural do ser humano. E aí, convivendo com outras nutricionistas, eu percebi que isso era normal com outros profissionais também. E aí vieram os grupos. E nos grupos eu percebi que o que acontece com as pessoas? Ela tem aquela motivação e ela tende a ir caindo, vai acabando a semana, vai caindo, certo? Chega final de semana, aí desanda mesmo. E se ela não tem um motivo para retomar, né, fica muito difícil continuar. E os grupos têm essa característica de encontros semanais, né? Então, se você for observar mesmo em outras áreas, né, como por exemplo tratamento de alguns vícios, como o alcoolismo, também essas reuniões em grupos é o que dá ali a base, o suporte para que a pessoa continue e não desista. Então, é justamente nos encontros onde as pessoas recarregam ali as energias, tá? E eu vou além. Existe também uma questão em relação a grupos que muitas pessoas acham que é algo trivial. Algo assim, são desafios, é algo assim de pequenos hábitos, enfim. Então, o que eu preciso te contar, alguns dos segredos do acompanhamento em grupo com um profissional nutricionista, é que é um trabalho, sim, mais aprofundado. Então, a Nutri, inclusive, ela avalia ali os seus exames laboratoriais, ela pode fazer uma prescrição mais individualizada de acordo com as alterações que tem ali nos teus exames. Ela pode trabalhar junto com o grupo também algumas gamificações, desafios, porque o ser humano também ele é muito movido a se desafiar, não é verdade? Além disso, tem ali um grupo de apoio dentro do WhatsApp, por exemplo, onde você estará com outros participantes e mesmo que a Nutri não esteja o tempo inteiro ali participando, né, ela vai ali apoiar, entrar uma vez por dia ali, mas você tem ali os outros participantes. E os estudos mostram que nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Então, normalmente, muitos dos hábitos que você adquiriu ao longo da vida de acordo com o ambiente que você convive. Então, quando você está ali num grupo onde as pessoas estão focadas no emagrecimento, na melhora dos hábitos alimentares, então você também, a tendência é que você acaba se moldando a esse grupo. Então, as chances também de sucesso são muito maiores. Além disso, o que é legal do grupo é que, se você passa numa consulta individual, você tem ali em torno de 1 hora e meia com a Nutri. Dentro dos grupos, você tem pelo menos 6 horas mensais com a Nutri. Então, o que você aprende em 6 horas, você não conseguiria aprender em 1 hora e meia. Então, esse é um dos motivos que dá para você ir trabalhando aos poucos os seus hábitos alimentares. Não de forma tão radical, ok? Então,
o meu recadinho para vocês que estão aqui no programa hoje é: procure grupos, né? Grupos de apoio, tenta experimentar essa modalidade, eu tenho certeza que isso vai te surpreender e você vai perceber que com o profissional você consegue ali trabalhar a alimentação, algumas combinações que vai inclusive fazer modulação hormonal, né? Que muitas pessoas elas não conseguem seguir adiante com a dieta justamente porque as escolhas alimentares, mesmo que pouco calóricas, por exemplo, numa dieta de emagrecimento, elas vão acionar gatilhos de compulsão alimentar, de ansiedade, né? Vão fazer a alteração hormonal. E você tendo esse tempo maior para reaprender, né? Quais alimentos escolher, quais combinações fazer, você consegue, junto com o profissional, junto com a Nutri ali, fazer essa modulação, né? Diminuir compulsão, diminuir a ansiedade, fazer modulação hormonal para estimular o seu corpo realmente a queimar a gordura se esse for o seu objetivo, ok? E aí eu falo também para você uma outra regrinha muito importante. Quando a gente quer, né, quando a gente está junto com pessoas que querem o mesmo objetivo que a gente, a motivação para que você atinja esse objetivo acaba sim sendo muito maior, porque você sabe que você não está sozinho, né? Então, ao longo aí da minha carreira, da minha jornada, não só como nutricionista, mas também como empreendedora, como eu me cuido, gosto de fazer exercício, eu procuro sempre estar com essas pessoas, porque essas pessoas me motivam sempre a eu buscar aí sempre o meu melhor. E trabalhando com grupos eu falo para você que a experiência é surreal, tá bom? Então por isso, fica aí a dica, aproveita, vai lá nas minhas redes sociais, vai lá na NutriVivi, lá no Instagram, ou então no Café com a Nutri, também lá no YouTube. Manda para mim, quero muito saber da sua experiência, já participou aí de algum grupo, como que foi sua experiência, e também manda sugestões para nós do que você quer ver aqui no nosso programa. Eu quero de verdade que 2022 seja incrível, eu quero dar aqui o meu melhor para vocês. Vai aparecer aqui na tela também um contato, vocês podem mandar ali pelo WhatsApp as suas sugestões e eu vou adorar te ajudar nessa jornada. Um beijo carinhoso e a gente se vê no nosso próximo programa.